Saudações a todos os guardiões e a todos os futuros guardiões que ainda vão surgir. Eu sou o João Ângelo, também conhecido como Pedrinho para os mais chegados, né? Eu tenho alguns pseudônimos que eu ganhei nessas vidas com o LF, nessas aventuras aí, de mestrando bastante RF, porque como eu sou um mestre muito requisitado, infelizmente eu não jogo muito, né? Eu tenho... Esses pseudônimos são o Alvo, você deve conhecer como Alvo do LF do Naruto, ou como Mestre Invicto. Esse eu não gosto muito, mas eu fui obrigado a ter que relatar ele aqui para despertar a curiosidade de vocês sobre o RF, já que está começando essa aventura. E aqui do meu lado, graças a Deus, eu tenho o prazer de estar com duas lendas, velho, que foram colegas meus que eu mestrei durante muito tempo para eles. Também tive o prazer de ensinar o LF, eu não treinei eles nem nada, mas tive o prazer de ensinar, mano, que é o... Eu sou o absoluto Kaique, eu gosto de alguns LFs específicos, sou o número 10 do LF do Naruto e é basicamente isso por enquanto. E eu tenho alguns outros títulos perdidos. Prazer, eu sou o Guardião Pedro, eu sou um mestre junto com o Kaique e com o João, atualmente agora. A gente jogava desde a escola, há muito tempo jogando, e agora o João vai dar muita noçãozinha pra gente sobre o que é o RF e o LF. Então, basicamente, a gente tá fazendo esse canal, esse vídeo, não porque a gente quer, a gente virou guardiões, a gente criou isso, ser guardiões do RF, não porque a gente quer, porque o RF tá precisando. A nossa aventura com o RF, ela foi muito íntima da gente, foi muito próxima pra gente deixar ela morrer desse jeito. O RF precisa da gente, precisa de você, e a gente gostaria muito que você nos ajudasse. A gente tem muitos projetos assim pro futuro. A gente quer fazer um site, quando a gente pensou na hora, a gente queria mesmo era fazer um site pra geral poder jogar, mano, pra poder interagir, uma coisa mais da hora, porque eu vou dar a definição aqui pra vocês sobre o que é, e vocês vão entender basicamente o que é o RF. Eu sei que aqui no começo a gente não tem 1 milhão de inscritos, não tem 10 mil inscritos, então a gente vai começar só com o povo que já conhece mesmo, com o povo que já é chegado, e que já sabe o que é RF, o que é LF, né, mano? Mas pra você que nunca viu e tá interessado, a gente vai te dar o conteúdo pra você poder se engajar, e você vai ver que é uma coisa boa, porque o RF Guardiões, ele é pra justamente pro RF não morrer, pra não ser confundido também com RPG. A gente sabe que as comparações são muito inevitáveis, mas eu vou dar a definição aqui basicamente aqui do RF pra vocês, com um monte de palavra complicada, e daqui a pouco a gente vai dar aquela maciada pra vocês conseguirem entender, né? Agora vai a explicação complicada aqui com as palavras difíceis. Então, galera, basicamente, o que significa RF em palavras de professor Carvalho de Pokémon? RF é uma simulação coletiva que usa os recursos onipotentes da mente para criar diversas situações, diversas variações de pensamentos, né? Esse monte de palavra complicada para dar uma definição super por cima do que é o RF, e agora eu vou explicar com uma analogia muito básica aqui para vocês. Basicamente, eu gostaria que vocês fechassem os olhos agora e imaginassem um muro. Se você imaginou esse muro, eu não quero que ele seja o muro da sua casa, o muro da sua escola, o muro de algum lugar que você já viu, não. É um muro do zero que você vai criar do zero. Agora você já pode abrir os olhos e eu te pergunto, você pegou um baldinho de cimento e foi lá com a areia e com a pazinha e foi colocando tijolo por tijolo para construir esse muro? Pô, duvido muito que você tenha feito isso, mas se você não fez isso, se você é uma pessoa normal, esse muro apareceu instantaneamente na sua mente, instantaneamente, do nada. Então, basicamente, usar o recurso onipotente da mente é isso, é você poder ser livre na sua mente, você usar o recurso, você tem um mundo aí na sua mente, mano, e o RF ele vai explorar isso. Simulação coletiva. Isso de ser uma simulação coletiva é porque o RF você não pode jogar sozinho, infelizmente. Você pode treinar situações, pode treinar técnicas, que por exemplo, aqui é um relato rapidinho pra vocês, esse filho da mãe aqui, ó, quando eu jogava RF com ele, eu tive uma dificuldade infinita em ser criativo em RFs. É claro, isso nunca foi um bloqueio pra mim, a gente sempre dá um jeito, mas quando eu queria criar uma jogada, parecia que todo mundo já sabia, ficava uma jogada óbvia. Quando eu tava treinando ele, porque pra quem não sabe, eu não cheguei a treinar, mas eu ensinava ele e a gente vinha jogar de vez em quando, né? Falei, Pedrão, a gente acabou de jogar, mano, faz o seguinte, vai pra casa, que ele tava numa situação meio que em xeque pra ele, uma coisa ruim pra ele. Vai pra casa, amanhã quando você voltar eu quero que você venha com uma jogada pronta. O filho da manhã ele voltou com uma jogada, mano, quase me matou, velho. Em um dia de pensamento, velho. Vocês vão entender melhor quando a gente entrar no RF do Naruto, porque ele é um dos mais complexos aí, mais complicados. E agora o finalzinho para terminar a definição, simulação coletiva já para jogar em grupo, né? Para diversas situações, é isso, RF é isso, é ser livre, mano, é você não depender basicamente de um livro, basicamente de um dado. Então, basicamente aqui, ó, no começo do canal eu vou falar para vocês quais são a nossa visão, qual é o nosso objetivo, o que a gente vai fazer se o canal der certo, se a gente realmente tiver um
respaldo de vocês, se vocês ajudarem, se bastante guardiões se erguerem, mano, e a gente tiver um exército de guardiões. Porque é o seguinte, tudo que a gente tiver, todo o recurso que a gente ganhar de vocês não vai ser investido em nós. Tem gente que tem planos de crescer, criar as costas do canal. A gente não quer enriquecer as costas do canal de forma nenhuma. O que a gente quer é que o RF seja conhecido. Eu juro pra vocês, se o RF ele ficar conhecido uma hora, eu vou dar uma relaxada e vou falar, meu trabalho tá feito. Então eu vou falar pra vocês nossa visão. Nossa visão, basicamente, é a gente fazer um site, mano, ter aquela comunidade, a gente tá criando imagem, tá criando conteúdo, porque a gente quer aquela comunidade que tinha nos RFs. Eu vou contar a história pra vocês de como eu conheci o RF depois de um tempo, não nesse vídeo, porque esse vídeo a gente quer só dar uma introdução básica, vai estar lá nas playlists certinho, que o rapaz já vai falar aqui pra vocês. Acho que eu caí, a gente ainda tá meio bagunçado aqui, a gente tá fazendo as coisas, mano, tá difícil pra gente fazer, porque, olha, o Pedro ele mora longe, e eu moro mais longe ainda que o Pedro, eu venho de busão de manhã, velho, passa aqui na casa do Kaique, mano, e daqui a gente vai lá, não do Caio, porque o Caio ainda tá faltando um integrante do nosso grupo, só que ele se mudou lá pra Minas, mano, olha como tá difícil pra gente, a gente se ergueu porque o RF tá precisando, mano, não é porque a gente quer, eu mesmo não seria guardião, eu seria fã, seria lá um jogador frequente, mas eu não seria guardião se o RF não estivesse precisando de verdade, ele precisa de você, precisa da gente, como guardiões. Então, vamos lá, nossos planos futuros. O que a gente está enxergando a longe, a gente quer é o site mesmo. O que a gente mais almeja é o site, com os nossos vídeos, com as nossas coisas ali. É uma coisa mais nossa, tá ligado? Casa da mãe Joana, mais bagunçada ali, entendeu? Mas que é a nossa casa, é um lugar que a gente pode falar, não, aqui o RF existe, não tá mais aqui, mas tá aqui. Existe em algum lugar. Porque se o seu cérebro é feito de massa cefálica e líquido cefálico também, tudo coisa física, tudo coisa palpável, por que o RF, uma coisa que você imagina com tanto poder, que foi a onipotência que eu disse, não vai ser real, né? Porque aquilo não existe em algum lugar. Por isso o RF, realidade falsa, em partes falsa, em partes verdadeira. Então, já enrolei bastante, deixa eu dizer pra vocês quais são os nossos planos. Os planos não são os projetos, independente do respaldo que vocês derem pra gente, é o que a gente já colocou, a gente vai fazer isso, independente. Mano, pode ter 3 inscritos no canal, mano, eu, o Pedro e o Caio. E o Kaique, no caso, também. O Kaique e o Caio de lá. 4 agora, né? 3 não, 4. Pode ter só esses 4 integrantes. A gente vai fazer isso daqui. Que é basicamente colocar uma playlist com os 3 LFs. Os 3 LFs, o rapaz vai falar pra vocês quais são e eu vou dizer os motivos de quais são. Os 3 LFs que nós vamos usar é o LF da escola, o LF do Naruto e o LF do Aston. Basicamente, como eu disse, deve aí estar a galera que jamais conhece o RF, né? A galera já mais das antigas. Já devem conhecer já os RFs que eu vou citar aqui, que o Kaique já citou. Do Naruto, do Aston, de 7 dias e o da escola, mas eu vou dar uma passada por cima aqui de cada um deles. A gente escolheu esses 3 RFs porque o RF da escola, que é o RF das classes também, que é conhecido assim, é um dos RFs mais engraçados, mais legais que você vai conhecer na sua vida, porque ele basicamente pensa assim, é uma escola americana, aquela pegada americana, e tem as divisões de classes sociais, não classes de escola. Tem um grupo dos populares, os grupos dos nerds, o grupo dos atléticos e os grupos dos normais. E você vai ter que se enfiar ali no meio, mano, e tentar viver uma vida social ali. E é muito interessante, velho, é muito bacana. O Caio, que é o nosso colega, mano, que bate uma saudade toda vez que a gente fala dele, de tão longe que ele tá. Ele, mano, o bicho é viciado nesse RF, velho. Mano, pra vocês terem noção, tem um sub-RF dentro desses, que eu tive que fazer um RF só sobre esse sub-RF, que é um jogo de cartas dentro desse jogo, que o Caio ficou viciado, mano. Ele é o cara, eu não vou nem falar tanto dele, eu queria que ele mesmo viesse falar. E fala aí. Só um adendo. Lembrando que o Caio, ele é o mestre, mas ele é um dos melhores mestres aqui pra mestrar o LF da escola. Mano, ele pode fazer tudo que é impossível dentro do LF da escola pra você ter uma aventura muito boa e coisas assim do tipo. Então, o Kaique deu aí a odd dele, terminando aí, pulando pro do Aston já, porque a gente não tem muito tempo pra falar, os vídeos tem que ser dinâmica, que é ripa na tulipa, mano, que vocês estão vendo, ó. Tem um lençol aqui atrás, velho, a gente colocou o negócio mais improvisado possível, eu sei que os rapazes não queriam nem que eu falasse, mas a gente tem que ser verdadeiro com vocês, a gente vai fazer, a gente não tem muito recurso, vocês estão vendo aqui que o campo é de terra, mano, a gente não tem recurso, mas a gente vai fazer, independente, se for os planos. Próximo RF que eu vou falar pra vocês é o do Aston de 7 dias. O Aston, eu não tenho muito o que falar sobre ele. Na verdade eu tenho muito, mas eu não tenho tempo pra falar sobre ele. Pensa numa lenda, no cara mais lenda que vocês vão conhecer na vida de vocês. Esse é o Aston. A história do Aston de 7 dias é uma história que passa depois dele. E você tem uma semana pra resolver uma cidade que tá toda lascada no ambiente medieval, com um sistema de magia, mano. É
ripa na tulipa mesmo, porque o negócio é tenso, velho. É muito interessante, velho. Só pra quem quiser criar um livro, pra quem quiser criar uma história, eu recomendo demais que você crie um LF. Porque um LF, um RF, um AF, um SF, independente do que você for fazer, a gente vai te explicar tudo no canal, você não vai ficar perdido. E se você tiver alguma curiosidade, pode perguntar pra gente, porque é isso. É interação de mestre pra discípulo e vamos embora. Foi um pedido meio que coletivo aqui nosso, não foi a gente que... a gente entrou, então qual seria interessante que a gente falasse e tal, porque tem infinitos LFs. Um melhor do que o outro, velho. Eu não deixei de falar de muito LF da hora, mas muito LF panca que... Mano, é o bicho, mano. Não teve o que fazer. A gente tá pensando... Vocês viram que os projetos são longos, mas os planos a gente pode sonhar, mas tem que pisar no firme primeiro. A gente não pode falar, não, vai mandar 1 milhão de coisas de uma vez e ter um pouquinho de cada um. Não é isso que a gente quer fazer. O Pedrão já vai falar das playlists daqui a pouco, mas eu vou falar do último LF que a gente planejou e por quê. O RF do Naruto, pra vocês terem uma noção, o RF ele é tipo como se fosse um pai. E o LF é o RF que significa realidade falsa, e o LF que é o luta fake, que é tipo... É uma coisa que veio junto com ele. É só vocês imaginarem assim, dentro do RF, realidade falsa, existem vários filhos, vários variados que veio dele. Porque realidade pode ser realidade de luta, realidade de, por exemplo, corrida, sei lá, arma, qualquer coisa que você imaginar. E o LF, ele é como se fosse o filho mais importante pro RF, mais velho, que levou o nome do pai. Então, toda vez que vocês veem a gente falando LF ou RF, é basicamente a mesma coisa. Tem muitas vezes que a gente vai precisar falar RF, mas vai acabar falando LF, porque... é o mais importante. E o cara que foi mais influente, o cara que mais empurrou o LF pra ele estar nesse cargo de igual pra RF, é o próprio LF do Naruto, que foi o primeiro LF. Na verdade não foi o primeiro que eu conheci, mas quando foi o que me mostrou o que era RF. Durante muito tempo a gente chamou de LF. E ele é o que tem a mecânica, velho. Esses caras aqui, eles são viciados, mano. É o 10º. Você não tá falando com qualquer um. Esse daqui é o 10º e o 7º melhor, mano. É o contrário. É o contrário? E uma coisa, então, já vou avisando pra vocês que uma coisa que vai acontecer é que vocês vão perder a memória no RF, mano. Isso, vocês sabem, mano, é o relato. Vai causar Alzheimer em vocês, o RF, porque ele come muita memória. A gente não sabe por quê, mas isso daí a gente vai explicar ao longo dos vídeos. Tem muita informação que a gente não tá dando, mas a gente vai explicar aos poucos pra vocês. E se você não conhece, velho, o RF nem o LF, dá uma chance, mano. A gente ainda tá fazendo, como eu disse, com quem conhece, mas dá uma chance pro RF. O LF do Naruto, como eu ia dizendo pra vocês, é o que tem a mecânica mais elevada e é o melhor como LF, ou seja, como luta falsa, como luta fake. Ele é o que melhor tem um sistema de luta. Se você quer um hater nesse canal, se você é o cara que gosta de fazer hater, faz igual o Bills. Existe um vilão no RF do Naruto, do LF do Naruto no caso, que ele é o Bills. Ele é basicamente, tem o Alvo, que sou eu, que é o que criou o jogo, que desenvolveu as mecânicas e tudo, e tem o meu primo, que é um filho da mãe. Que ele, basicamente, ele é um desgraçado, mas ele não é um hater qualquer. Sabe aqueles ateus que ele não acredita na Bíblia, mas ele fica lendo a Bíblia só pra ficar tendo argumento pra discutir com os crentes, poder derrubar eles na própria filosofia deles? Então, o Bills é esse cara, ele treina muito, ele é o segundo melhor que tem, só que ele treina pra... Ele não tá enriquecendo o LF, ele treina pra derrubar o LF, ele quer tipo, tirar o alvo do poder dele, como o primeiro melhor, 7 e 10. Então aí ó, pro povo aí que tava assistindo a gente tentou, foi igual o vídeo que a gente fez do Kaique, que a gente continuou, né, o vídeo que a gente fez na metade lá. Aí, como prometido, a gente tentou voltar com a mesma roupa, porque aconteceu um erro lá, o áudio continuou e o vídeo não continuou, aí vai ter uma parte que vai ficar muito grande assim, só com a edição, porque essa parte, na verdade, o áudio continuou e a gravação não. Então a gente tá aqui meio que pedindo desculpa. Eu odiei essa iluminação, fala a verdade. O Pedro ele é branco, mas ele tá negro aqui, ó. Dá pra vocês verem no vídeo que ele tá... É igual o Kaique, quando o Kaique tava aqui, ele tava negro. Agora eu tô brancão. E a sombra branca ainda tá aqui, ó. Aquela nuvem branca tá aqui na frente do... Que a gente não sabe como resolver, a gente não faz ideia de como ela surgiu também. Não, a gente tava... eu acho que é por causa do dia, sei lá, mano, não sei. Eu sei que eu não gostei dessa iluminação, mas como prometido a gente tá aqui pra terminar. Na verdade vai ser tudo emendado, né, um vídeo atrás do outro. A gente vai fazer uns cortes, tipo, a gente tá fazendo isso depois de 3 dias, terminando aquele vídeo. A gente catou a mesma roupa lá que nós tava. O Pedro podia ter trocado essa blusa aqui, né, Diego? Obrigado. Muito bonito. Não, pra vocês terem noção, a gente tá com a mesma roupa 3 dias depois. Não tá com a mesma roupa, usando a mesma roupa nos 3 dias, não. Pelo amor de Deus, por favor. Não, pra começar, a gente teve que esperar a chuva passar, um monte de coisa. Nossa, mano, pelo amor de Deus, tomamos um café aqui, deu pra jogar, gravar pra vocês. Realmente, então aproveitem bastante os vídeos. Então, sem enrolação, o Pedrão, a gente vai ter que dar uma cortada aqui, então o Pedrão vai retomar um assunto que ele já tava falando. Que, se eu não me engano, é a playlist onde ele tava falando do Bills. Fala aí, Pedrão. Então eu vou continuar falando aqui do Bills.
que é a parte que eu falava porque muita gente confunde ele com o build do Dragon Ball, que é uma coisa que ninguém deve fazer, porque no Naruto existe um build diferente. Você vai jogar o LF do Naruto, você nunca pode confundir o build do Dragon Ball, qualquer personagem do Naruto que tenha, com o personagem do Dragon Ball ou até do próprio Naruto, porque a gente usa bases dos animes. Todo LF que você for jogar com a gente tiver anime envolvido, não vai ser igual, vai ser diferente, ou a gente vai pegar base. Nunca é 100% igual. Pode ser que o cara, quando ele tá fazendo o LF dele, ele realmente queira Usar os copiar e usar o elemento exatamente igual, mas o do Naruto Varia de em LF si, pra LF. O Naruto é só as técnicas. ele é como se fosse Só base. ele só pega como referência, mas o cara fez, ele é como se ele fizesse o jogo dele só usando peças do outro, mas o jogo dele é totalmente diferente. E é isso que o Pedrão tava falando agora. Então, já agora que a gente falou meio que por cima assim o LF do Naruto, né? Vamos falar do outro LF principal, que esses três a gente vai dar uma atenção especial pra eles aqui nas playlists, mano. Tá muito estranho, nós três tudo tipo espremido aqui, nós tá parecendo aqueles caras do futebol, tá ligado? O Galvão Bueno, o Ronaldo, tudo espremido assim. Mas tá bom, eu acho que pode parecer que a gente tá apertado, mas eu tô confortável, né? Quando a gente jogava LF era meio que assim, o Pedrão vinha já jogava o braço assim, mano, então, continuando os LF, eu falei meio que por cima do LF do Naruto, que vai ser o que eu mais vou dar atenção. O Kaique fala que eu sou rígido com o que eu faço você prestar atenção, eu faço você entender, enquanto não entrar na sua cabeça aquele assunto, eu não me sinto satisfeito. E isso é bom também, porque o Esquilo ele foi meio que criado com esse vício, vocês lembram disso? Porque ele é aquele cara, não existe pergunta comigo, se você vier treinar comigo, se você quiser ser meu aprendiz, meu íris, né, que é um novo nome que a gente deu pra aprendiz agora, se você quer ser meu íris, ou seja, quer fazer parte como se fosse o íris do olho mesmo, se você quer ver o LF do jeito que eu vejo, pelos meus olhos, então você tem que ter uma coisa com você, não existe pergunta burra no caso é você não fazer a pergunta, nem que ela seja uma pergunta que pareça óbvia, é melhor você se livrar logo daquela pergunta, nem que seja óbvia, do que você ficar carregando aqui lá na frente, pô, pensei que era assim e não era, entendeu? Tipo, tem que ser, é melhor que você faz isso mais rápido. Vamos lá. Deixa pro Esquilo. Ele não perguntava por medo. A gente é acostumado a fazer pergunta, pode ser a pergunta mais idiota que você pensar, a gente pergunta. Tem vezes que a gente até briga um com o outro, mas tá errado. O certo é fazer a pergunta mesmo. Mas também tem algumas perguntas que parece que o cara não tá prestando atenção mesmo, né? As do Lucas era mais ou menos assim. Mas sem enrolar, próximo LF qual que é? Do Aston. Do Aston, 7 dias? Nossa. Esse LF, eu já fazendo vídeo com o Kaique, a gente meio que falou um pouquinho lá sobre esse LF do Aston 7 dias, que ele é muito... Ele é interessante também por causa da mecânica dele, porque muitos LFs não tem final. Muitos LF não tem final, isso que é verdade. O povo ele começa a ideia, mas ele não pensa no final pro LF. O que é importante, o LF de 7 dias, ele é um RF que ele tem final. Ele é um RLF, se eu não me engano. Ele tem um pouquinho de administração, mas ele é mais RF mesmo, ele tem um pouquinho de tudo. E ele tem o final dele, ele tem a história dele fixa, você tem um boss final, entre aspas, né? Um boss final ali, um desafio maior no final do LF. E é isso que é interessante, porque você consegue entender ele numa totalidade. Não é aquele LF que você vai sempre crescendo e vai acabar, por exemplo, o LF do Naruto mesmo não tem final. Você vai jogando, vai ficando bom, sua conta vai aumentando e até o infinito, né não? A gente pelo menos nunca parou de jogar o LF do Naruto. Esse é um LF que ele é muito interessante, que ele tem final e ele é muito convidativo também. Ele só não é mais convidativo que o LF da escola, né, para iniciante. Mas ele também, como ele veio do Aston, a gente sabe que é aquele sistema de luta já pré-pronto, que a gente fala que é o sistema de luta do Aston, que ele vem... É um sistema, quando não tem sistema a gente fala que é o sistema do Aston. Todo largado, mas ele tem uma organização. O sistema dele, o único sistema que ele tem, que é mais interessante, assim, que é o charme dele, é as energias. Vocês estão vendo que a gente tá meio sorridente, né? Estamos meio com a cara fechada, porque, mano, hoje foi trabalhoso pra gente conseguir fazer o vídeo. A gente tava trabalhando vinheta, música. Mano, hoje, nossa, edição. A gente não queria que chovesse porque a gente queria terminar logo e ir embora pra casa. Mas graças a Deus choveu, porque senão nós ia estar só o pó, mano, aqui, mano. A gente já tá um pouco de pó. Já tá só o resto, mas estamos terminando aí. Mas isso prova que a gente tá se esforçando realmente. Pra mostrar pra vocês que o RF tem potencial. A gente tá aqui se esforçando por causa disso. Eu sou caipira, mano. Se não fosse por causa de RF, eu nunca ia ter Facebook, WhatsApp, velho. Mas fazer o quê? O RF do Aston 7 Dias, como eu disse, a gente só tá falando bem por cima aqui, porque eles vão ter uma playlist só deles. Falando como joga. Exatamente, vai tudo lá na resumão. Aqui é um super resumo, mas lá na playlist a gente vai estender o mesmo assunto, você vai entender desde o começo, que é muito interessante também. Por último, qual que é o da escola, né? O RF da escola, ele é um dos RFs mais convidativos,
Porque quando a gente jogava ele, na verdade ele foi meio que inspirado naqueles filmes lá que tem uma escola americana, mas ele foi feito mais realmente pro povo que não joga LF, pra fazer com as pessoas novas, que não conheciam LF. Então basicamente você tá numa escola e tem aquele grupo, aquela divisão social que, querendo ou não, até nas escolas brasileiras tem, é que nas americanas isso é muito mais evidente, tem até filmes sobre isso, né, sobre esses RFs, eu já vi até série. Quem só escuta um certo tipo de música. Eu não sei se eu acabei dizendo isso no vídeo lá, mas tem as quatro classes, né? E uma que é meio que solta, que ela não é considerada classe. Os valentões, os atléticos, os populares e os nerds. Cada uma dessas classes tem características diferentes, né? Pra você dentro da escola você conseguir ter um objetivo. E ele também é interessante porque ele tem um final e um objetivo também. Ele não tem um tempo de carreira. No caso do LF de 7 dias, você tem 7 dias para completar o LF. Nesse não, você tá meio livre ali, você tem um ano didático para completar cada uma das carreiras de cada classe que você tiver. É muito interessante também a interação que você tem, velho, é muito da hora. E as histórias que saem de dentro dele, mano, isso é doido, mano. Nossa, tem muita coisa interessante pra vocês verem, principalmente nesse LF, ele parece ser simples e tudo mais, mas tem muita coisa, as histórias. Bacana pra caramba. E sem falar que ele comporta um monte de sistema, né? O Pedrão não tava com a gente naquele outro vídeo que a gente falou, porque é um mic em cima do outro, mesmo que os vídeos saiam juntos, tá um dentro do outro ali, né? Nos vídeos. É parecido com o mesmo vídeo, mas em dias diferentes. Naquele vídeo eu vou ter que até colocar a boina pra trás, porque senão tá tampando a minha cara aqui. Aí fica desfocando, esqueceu? Pedrão, no outro vídeo a gente falou que a gente não podia falar da escola de animes do Pedrão, porque ele não tava presente, então a gente tem que deixar ele falar por ele mesmo sobre uma variação que veio desse LF da escola. Tipo, ele gostou e depois ele enfiou o elemento anime no LF dele. Fala aí, Pedrão. Não, porque no meu tempo de escola, uma das coisas que eu mais gostava de fazer e faço até hoje é assistir anime. E como a gente estava no tempo do LF da escola, jogando na escola, literalmente, eu pensei em fazer um LF próprio meu, onde a gente teria vários poderes de anime e tal. Ele não tinha uma mecânica certinha, ele era meio cagado no esquema de luta, era mais você sabia a técnica, você fazia, e eu falava se deu certo ou não. Não é que nem o do Naruto, que tem que ter uma mecânica certinha com isso. Mas ao longo do tempo eu fui arrumando, hoje ele tá bem melhor, agora dá até pra jogar mais legal. Mas faz tempo que eu não jogo ele também. Acho que é isso aí, né, Pedro? Então vamos dar uma finalização. Então, agora que vocês já sabem quais são os 3 LFs e tal, os nossos LFs, os principais LFs que a gente vai tentar apresentar pra vocês, e vocês já sabem o motivo deles, cada um ele vai pra um lado do LF, ele abrange um assunto extremo, diferente, né? Pra vocês terem uma visão mais aberta do que o LF. Claro que a gente não abrangiu tudo, tá faltando muita coisa ainda. E vocês vão entender como a gente tentou. A gente não tem muito recurso, igual eu falei pra vocês. A gente tá tentando, com pouco recurso, abranger o máximo de coisa possível, dar o máximo de informação. E isso vai entrar aqui nas playlists. O Pedrão vai falar algumas playlists, o Kaique vai falar uma que o Pedrão ainda tá meio por fora, porque, como eu disse, a gente fez em outro dia. Pulou 2 dias. A gente não tem muito contato com o Pedro. Tá realmente sendo muito maçante fazer esses vídeos. A gente tem planos pra fazer as músicas e tal, velho. A gente vai fazendo e vai sempre vindo uma ideia em cima da outra. E a gente tem muita vontade de fazer, mas a gente não tem tanto recurso. Por isso que a gente precisa que os guardiões se levantem. Mas sem enrolação, eu sei que eu falei muito isso. Se não fosse importante, eu até pediria desculpa, mas o Pedrão vai falar das playlists pra vocês e vocês vê o resto do conteúdo do canal. Vai lá, Pedrão. Então, um pouco antes aqui de eu falar das playlists, eu tenho que falar uma coisa importante também. É só porque a gente começou o canal, essa é a nossa introdução e tal. É o único motivo da gente estar mostrando, primeiramente, a nossa cara. Assim, a maioria dos vídeos você não vai ver a nossa cara, vai ser só áudio. Se você achou a gente muito feio, desculpa. Próximos vídeos é só a gente falando, jogando de verdade. Tá? Provavelmente alguma dessas playlists a gente vai estar aparecendo também. Porque vai ser obrigado a mostrar pra gente aprender a jogar LF e tal, mas sem enrolação vamos vir para as playlists agora. A nossa primeira playlist é sobre os relatos, onde a gente vai falar um pouco sobre as nossas brincadeiras, teve no meio da LF tudo que a gente achou engraçado da gente jogando, a gente achou divertido, que a gente foi uma merda jogando e foi muito engraçado, aquelas técnicas que a gente fez no meio da luta, tudo que a gente achou engraçado enquanto a gente jogava, o que achou triste enquanto a gente jogava, a gente vai falar nessa playlist dos relatos. Essa é uma das playlists mais engraçadas, mais interessantes assim, que também que tem. Nesse caso a palavra é realmente interessante, porque tem de tudo ali, velho. Tem os RFs que você faz besteira, os relatos que você faz besteira, os relatos que você faz coisas incríveis realmente que você quer. Mano, eu tenho certeza que não só eu, mas todo mundo que já jogou um LF bom
que ficou empolgado. Mas é um relato pra contar. Queria fazer um filme sobre aquilo, mano. É só isso aí, mano, com vocês Não, também. não, todo mundo. Toda vez que você Todo faz, Porque a gente mano, não pode contar nada nesse vídeo. a gente não pode, mas toda hora que você acontece uma coisa, você fala, velho, eu tenho que fazer um filme sobre isso, velho. Eu vou escrever um Tá muito livro, bom. mano. É Aí igual. acontece alguma coisa triste, você fica Fica na sua cabeça fica tudo tão lindo. Se você quer nos patrocinar, se você é uma empresa e não quer nos patrocinar, É só dá uma ideia, a gente dá. Dá uma olhada na playlist de relatos que você vai ver se tem potencial ou não LF, tá? Só dá uma Hollywood nos olhadinha. aguarda. Então agora eu vou falar da próxima playlist aqui, a de LFs/RFs, que é onde a gente vai colocar nossos 3 LFs principais, que o Kaique e o João já falaram, que são o do Naruto, o dos 7 dias de Aston e o da escola. E então, como o Pedrão tava falando aí, esses daí são os 3 LFs que a gente tá tentando, que são os principais, como vocês já viram, é o nosso prato principal aqui do canal. Eu não sei se eu já disse isso, de tanta gente cortar e de errar aqui, eu não sei mais o que eu disse, que eu não disse, mas basicamente a gente catou esses 3 LFs, como eu disse, pra vocês terem uma visão maior. Eles vão, cada um tem uma coisa que é mais focada num canto, que é pra vocês terem uma noção maior do todo. Tem muita coisa que não tá aí dentro, que esses 3 LFs não abrangem, que o Pedrão vai falar aqui na próxima playlist, de vários LFs interessantes também, cada um vai ter um dia dele, o Pedrão vai falar, eu acho que aí quer falar um negócio também. Só lembrando, eles são 3 LFs, eles basicamente estão em tempos diferentes, até de realidades muito diferentes. O Aston, por exemplo, medieval, o Naruto de animes, e o da escola um pouco mais contemporâneo. Isso. Pedrão, pode passar pra próxima. Beleza, próxima playlist é o dia do LF, o LF do dia, a gente ainda não decidiu com certeza o nome. É onde a gente vai pegar vários LFs, meu, do João, do Kaique, de todos nós, até do Caio que tá lá longe, pra gente poder ver como eles funcionam, falar pra vocês bem rasamente, bem rasinho mesmo, mas só pra ter uma noção e poder escolher algum pra gente poder fazer aqui no canal também. Como ele tava falando, tipo, como aqueles 3 LF são seus principais, a gente não queria perder todas as outras histórias interessantes, todos os outros músicos que os outros LFs têm, né? Cada LF mano, tem LF de tudo, né? Basicamente esse LF de tudo. Então a gente queria pelo menos tirar um dia pra gente focar nesse LF. Não que ele vai atrapalhar as outras playlists, as outras são as outras, mas esses daqui a gente faz tipo uma menção honrosa deles, tá ligado? Tem o dia de tal LF, dia de tal LF, e a gente vai tentar, tipo, no final de cada vídeo, mandar mais 3, dar uma mençãozinha mínima sobre esses 3 LFs, e vocês votam qual que vai ser melhor, qual que vai ser o próximo LF do dia, entenderam? Quando tiver, claro, aí É. no canal, Ó, sair. Essa é uma playlist que vai sair um pouco mais aleatória, uns dias específicos, a gente ainda não sabe quais. Não é porque é LF do dia que vai sair todo dia, mas esses vídeos menores, assim, que tem menos atenção, tudo a gente vai fazer com carinho, tudo vai fazer com coração, porque é nosso, é o LF, mas eles não vão poder ter, tipo, o máximo de atenção, não vai ter os 3 aparecendo todas as vezes, vai ser meio raro, e vocês também já estão vendo que a gente não é muito profissional nisso, né, velho? Olha como, mano, eu ainda tenho que falar, o Pedro tá um carvão aqui, mano, olha. E ele é branco, ele é tipo mais branco que eu, se brincar. O Kaique tá um fantasma, eu tô normal aqui, ó, eu sou o que mais reclamei dessa câmera nova e ainda tô com cor, o Kaique tá branquelo, e esse daqui tá todo em preto, mano, olha isso, mano, a diferença, mano. Mas basicamente é isso, né? A gente, como falar, não vamos dar pra aparecer todos os vídeos, talvez apareça só a cabeça pra cima, só numa playlist aqui que ele falou que eu vou ter que fazer questão de aparecer e vocês vão saber por quê. Não só ele, talvez até os 3 tenham que aparecer fisicamente o tempo inteiro nessa playlist. Nessa última playlist aí que vocês vão entender por quê. Fala aí, Pedrão. Voltando às playlists agora, a próxima playlist que a gente vai ter vão ser os erros de aluno e de mestre. Esse daí, pra você que acha que LF é brincadeira, que você acha que LF não tem um sistema que não tem uma certa... que não é regrado, que não tem uma... Que é tudo livre. Exatamente, que não tem uma disciplina. Obrigado pela palavra aí, Kaique. Você vem ver os erros dos alunos e dos mestres, que você vai ver como, principalmente no LF do Naruto, velho. Se a gente ficar falando aqui sem roteiro, a gente vai ficar sempre indo cutucar um assunto lá, mas a gente tem que ficar fixo aqui, seguir na reta, no caso. E tem uma disciplina, como o Kaique falou, uma regrância, né? Uma regração, sei lá como é o nome dessa palavra, mas é muito coordenado, velho. Se você quer uma coisa, se o mestre estiver fazendo besteira na sua frente, não tem como apontar o dedo e enfiar o dedo. É mais exato que matemática, pra você ter noção. É matemática pura, principalmente alguns LFs, que nem o do Naruto. Literalmente. Por isso que o do Naruto tá aí como principal aí.
pra vocês aprenderem também, porque os RF eles ficam consagrados por causa disso, né, velho? RF com parede invisível, nossa, velho. Claro, a gente também vai falar sobre as paredes invisíveis. Vai falar tudo. Se você não sabe o que é parede invisível, se você não sabe o que é que eu começo a ficar limitando, que a gente tá falando aqui. não sabe o que é apelação, vai entrar tudo nessas playlists, não se preocupa. Se você quer ter uma noção mais filosófica, uma noção mais de justiça ali dos seus LFs, se você for um mestre e quer saber aonde você pode dar liberdade pro jogador e até onde você não consegue mais segurar ele, onde ele tá meio que estuprando o seu LF, né? Porque... Claro, a gente também não vai chegar assim e falar, pá, você não pode simplesmente ir pra ele porque tem uma parede invisível. A gente tem umas maneiras de criar paredes invisíveis que tenham lógicas, não simplesmente as. Não é tipo algum jogo que você simplesmente não consegue passar do nada, assim, só porque, não quero. Vocês vão ver que vocês vão até respeitar mais os mestres, porque você ganha um pouco de respeito, porque você sabe que ele não tá lá porque ele quer. Você vê que o cara já tem um certo gabarito ali, né? Uma certa disciplina dele ali. Mas vamos aí que a gente já ficou demais nessa playlist, embora ela seja muito importante também. Sim, a próxima playlist também é bem importante. Na verdade todas são, né? Mas vamos falar um pouquinho de todas. A próxima é Fazendo o LF do Zero. Essa é interessante. O João vai ensinar a gente a fazer o LF do comecinho ao fim. Não só o João. Só cortando aqui de novo, eu sempre tenho que cortar. Pode. Não só o João. Vamos dizer assim, vamos dizer assim que você não gostou do João só porque ele fala demais nesse vídeo. Mas você pode aprender comigo, ou com o Pedro, ou até mesmo com o Caio de alguma forma, a gente pode tentar. Essa playlist aqui Vai ser gente, a gente junto. Ela é como... Parece que é porque ela é fácil, na verdade ela é difícil. O nome dela é muito explicativo. O cara vai chegar e vai ensinar a gente a fazer o do zero. Mas justamente por causa disso, a gente não planejou muito ela. A gente sabe o que a gente vai fazer, mas ainda não sabe como vai fazer. Não sabe se vai vir uma pessoa aparecendo, se vai vir dando as regras e tal. Tem muitas playlists que são muito complicadas, velho. Por exemplo, como é que vai ser o LF? Vai ser um LF interpretativo? Vai ser um LF mesmo? Vai ser um RF? Vai ser um AF, entendeu? E se a gente falar só de um AF, vai dar pra colocar essas mesmas regras em tudo, por exemplo, no RF, no SF, se as mesmas regras vão funcionar. Mas a gente vai tentar fazer um negócio certinho pra vocês. Se o LF ele vai ser LF ou RF vai ser focado em... Ele vai precisar de alguma coisa que tenha no AF ou alguma coisa assim do tipo que abranja tudo, que foque em tudo que você precisa. Vamos dizer assim, você criou uma regra, essa regra ela vai servir, vamos dizer assim, no LF do João. Ele pode não servir, mas vamos dizer assim que ele queira usar. Vamos ter que modificar a regra para poder funcionar no LF dele. E assim como técnicas também, por exemplo, do Naruto, que a gente muda diferente pro LF do anime. Aí você vai ver, vai jogar no anime é uma coisa, no LF é outra coisa. Eu vou explicar tudinho pra vocês. E uma coisa que eu esqueci de falar no outro assunto é que muitas das coisas que... Tem muita coisa que deixa o LF da hora, interessante no caso. Você tá na vibe de um anime, de uma certa coisa, também deixa ele interessante. Mas pra mim uma coisa que pesa acho que em 25% ali, velho, pra muito mais no caso, é a justiça. Se um LF for justo, as mecânicas, as regras que deixam um LF interessante, tá ligado? Se ele for muito livre, é melhor você contar uma história pro cara do que em vez de fazer um LF no caso, né? E você vai fazer uma história... E esse já entra no erros, mas eu já vou falar aqui também. Se você quer que o seu discípulo jogue a sua história, então você tá fazendo um RPG. mal LF, no caso, vai virar um RPG no caso. Não é isso que a gente quer, tá ligado? A gente quer dar uma certa liberdade, até porque é um jogo, se você quiser jogar, é óbvio. Já que o LF não serve só pra isso, o RF serve pra fazer as diversas coisas. Eu acho melhor você dar uma lida na descrição, porque eu pedi pro Pedrão colocar aí na descrição o que é o RF. É uma ferramenta que vai usar o seu recurso, onipotência mental pra focar em objetivo e tal. Tá lá a descrição, é super complicado, não vou ficar enrolando aqui no vídeo. Na descrição do canal. Do canal, não do vídeo, eu acho, né? É isso que entra o trabalho de um mestre, né? Você tem que saber dosar as coisas, as regras, as paredes invisíveis, tudo isso tem que ter uma dosagem. Se você souber colocar certinho, vai ficar um LF legal. Não adianta colocar ele super regrado e você não conseguir fazer nada também. Bem redondinho. Nem adianta colocar só de todo livre que também vai ficar zoado. Claro, isso entra na lista de criando o LF do zero, basicamente. Agora a próxima playlist, né? Próxima é Resgatando o Assunto Perdido. Essa daí já no caso que o Kaique tinha dito, essa playlist aí que essa que a gente acabou de falar, era esse mesmo, já fazendo um LF do zero. Então tava no assunto certo. Agora entrou no resgate o assunto perdido. Então, como vocês veem, a gente tá falando e tem muita coisa que vocês ainda não entenderam. E tem muito assunto que a gente vai achando na hora, meio que jogado. E esse tipo de assunto, como eu disse, o LF ele tem de tantos variados, você sempre vai achar uma coisinha ali que parece que tá jogado do lado errado, um relato aqui que não entra em lugar nenhum. Basicamente a gente acha, velho. E não dá pra fazer uma playlist só pra aquele assunto, aí né? A gente vai acabar fazendo um vídeo que vai... vamos dizer assim, um exemplo. Vamos dizer que você não entendeu que, no RF eu não posso simplesmente bater no João. Vamos dizer assim. Não, a gente vai dar
gente vai explicar por que você pode bater nele ou por que não. É um exemplo de uma coisa que não entraria nas playlists ou em alguns vídeos mais explicativos. Tipo, os RF a gente vai tentar regrar e tal pra vocês entenderem, mas basicamente é isso. Tem assunto que vai estar desgarrado, vai estar jogado lá nos quintos, e a gente não vai parar o vídeo, não. Tá, mas isso aqui vai explicar certinho, porque a gente não quer que deixe a dúvida. Vocês lembram disso, né? O RF ele trabalha muito, como você não vai poder ver, você tem que entender o que tá na mente do cara, e muitas vezes você não consegue enxergar. Por isso que é bom você sempre perguntar pro cara, então, como é que você imaginou? Eu de vez em quando eu faço com eles, tipo, eu falo um negócio, mas tá, como é que você tá imaginando isso? Sabe? Imagina assim, ó, bateu com o que eu tô pensando. Ou às vezes você me mostra até uma imagem, você fala, mostra uma parece imagem. com essa imagem aqui, ou alguma coisa assim do tipo. Eu vou pedir pro Pedrão aí já colocar algumas edições também, pra ir representando e tal. E ainda tá no resgate, né? Isso. A gente precisa de uma playlist pra pegar esses assuntos desgarrados, uns assuntos nada a ver, então você sempre, por isso que eu digo, o Kaique dá risada quando eu digo isso, mas você não pode ver uma playlist, só, eu gosto só disso, vou ver essa playlist. A playlist que você tem que ver não é nenhuma playlist, é os vídeos, assiste todos os vídeos, mesmo que tenha um que você não goste mais, Tipo, assiste. eu não gosto de ver criando um LF do zero. Esse daí eu não gosto, sei lá. Eu não quero criar, eu vou ser só um jogador pra sempre. Mas assiste, porque às vezes tem que assistir. às vezes assiste, porque às vezes tem alguma coisa que, sem falar que se você for um guardião é basicamente obrigatório, né? Você passar lá e deixar seu like, sei lá, seu comentário. Claro, você não é obrigado a nada. Isso. Mas gente, tem que lembrar que isso é muito importante. Eu já fiz muito isso, que é você chegar no vídeo e falar, nossa, eu gostei. Uma preguiça de dar um like. Você só sai do vídeo e vai embora. Velho, dá um like, ajuda bastante a gente. Só quando você tá gravando, você sabe que isso ajuda de verdade. Cansa, um monte de coisa. Como a gente tá, nesse caso, se eu fizesse, eu já fiz vídeo pra caramba, já coloquei no YouTube, e eu não peço like, eu não acho isso certo. Uma tá ligado? avaliação. É uma Você avalia avaliação, você só que pode. nesse caso a gente tá falando porque a gente tá precisando, a gente não... O LF precisa, não é? Eu já disse isso com eles já, de mim, pela minha integridade pessoal, pela minha integridade moral. Quando eu catar o recurso, se vier o recurso fixo do LF, eu tô falando de, nem que seja dinheiro mesmo, ajuda, eu vou colocar no canal, eu não vou investir na minha vida. Tudo. A gente vai, tipo, câmera, forma de editar melhor. Vocês estão vendo como é que tá o vídeo aí, esse vídeo todo colorido aí, começa branco, termina preto, tá assim o vídeo. A gente tá tentando investir em vocês, porque o canal é nosso também. Eu gostaria muito de poder viver de LF, né? Tipo, enquanto ele precisar, porque eu disse, se eu ver que o trabalho tá pronto, eu vou, graças a Deus, eu vou ficar em paz. Se eu ver que o LF já tá andando sozinho com as próprias pernas, com a comunidade dele Claro, tá ele ali, não né? vai simplesmente falar, não vou mais aparecer, não vou fazer mais nada. Exatamente. Ele vai continuar investindo, mas a gente vai poder, tipo, é como se a gente tivesse com a corda no pescoço. Quando eu ver que o LF já se sustenta, que todo mundo conhece o LF, eu vou vir também, mas eu vou colocar meu óculosinho e eu vou vir como fã. Não como criador de conteúdo, como professor igual a gente tá fazendo agora, tipo, dando aula, porque a gente tá contando conteúdo do zero, a gente é meio que a fonte disso, né? Se a gente apagar, ninguém vai saber o que é RF. Tipo, vai ficar assim, pá. A gente tem que ensinar pra você poder passar. Exatamente. A gente passar adiante. E agora vamos pra última playlist já. E a gente rolou bastante. Peraí, é que eu fiz uma nova que seria as perguntas dos fãs. Essa aí era uma playlist, só que eu acabei esquecendo. Só que essa perguntas dos fãs, eu vou tentar colocar sempre no final de todas as playlists, tá ligado? Tipo, A gente vai juntar tudo. Entendi. tipo, todas as playlists, você teve uma pergunta no LF do Naruto, você coloca, sei lá, hashtag pergunta ou colocar @pergunta, Que aí quando chegar o vídeo, como... pra gente saber que aquilo é uma Hashtag, pergunta e não um comentário hashtag normal. literal. E como, querendo ou não, o nosso canal ele é pequeno, vai ser muito fácil a gente pegar todas as perguntas. No começo você tá sendo privilegiado, como a gente disse. Se você é uma das pessoas que já tem o privilégio de conhecer a gente, já faz as perguntas lá que a gente vai tentar dar sempre uma atenção. Eu fico enfiado no celular o dia inteiro, quando eu tô em casa lá que eu não tô trabalhando, eu vou fazer questão de responder suas perguntas nos mínimos detalhes. Pode perturbar lá nos comentários. Pode fazer um texto, a gente vai ler o texto, A gente vai responder com o texto prazer, todo. mano. Enquanto a gente estiver disponível, a gente vai responder com prazer. Pode ficar tranquilo com isso. E vamos, o Pedrão pulou essa playlist, porque na verdade ela não é playlist, mas foi boa a ideia dele, a gente tá fazendo meio que na hora aqui. E agora ele vai falar da última, que E é muito assim importante. mesmo, vai surgindo umas ideias na cabeça que a gente vai pondo aí, que se a gente achar que for boa, vai. Agora a última, Pedrão, que essa aí eu tô me coçando pra Dos falar. fãs. Não, a última não, essa a gente acabou de falar, essa aqui, ó. A aula de LF teórico. É isso? É, essa mesmo. Agora eu ia falar da última playlist, as aulas de LF, só que é teórica, a parte teórica. Claro, a vai gente falar também no futuro vai sobre fazer uma teórica. prática. Essa academia aqui, ó, pra quem não sabe, o nome do treinamento de LF, pra você se tornar um mestre de LF, é a cadência. Você vai fazer a cadência e você vai saber tudo.
Basicamente, nessa playlist aqui é uma playlist muito interessante também, muito didática. Se você não é só um amigado do LF, você quer fazer parte, você quer virar um guardião. Não um guardião, porque guardião qualquer um pode ser. Por exemplo, eu tava pensando em casa esses dias, se você for, nem que você seja um marombado, se você tem um pai ou uma mãe não, mas no caso, se você tem um pai ou um parente que é um pouquinho mais velho e ele for branco e for marombado, pede pra ele fazer um cosplay do Aston, por favor. Pede pra ele catar uma peruca castanha clara lá, desenhar um Yor no peito, pra mim colocar a imagem dele, porque eu quero uma imagem realista do Aston. Quer muito um bonequinho pra colocar ele aqui assim, ó, na frente. É, mano, não um bonequinho, mas tipo uma escultura. Mano, eu preciso disso. A gente precisa de qualquer coisa do Aston. Por favor, mano. Acho que quem é o primeiro fã do Aston... Tem coisas do LF, por exemplo, que cria vida. O LF do Aston, eu não considero que ele seja meu, porque eu não seguro ele. Eu não seguro, velho. Ele tem vida própria. Ele sai andando assim, ele só saiu de mim, mas é o filho que bate no pai, entendeu? É tipo esse o Aston. Tem muita coisa no meu também, do LF é assim. Então, nessa playlist aqui, que senão eu vou acabar esquecendo, quando a gente tá junto, a gente nunca consegue focar no assunto, que a gente vai conversando de outra coisa. A gente pede desculpa por isso também, a gente quer explicar, mas acaba acontecendo a gente falar no meio assim, conversar. Quando a gente fizer essa playlist, se você não sabe o que é, nessa playlist aqui que eu tô falando, que é você fazendo a sua cadência, eu vou explicar o que é dominante, porque embora todas as vezes sejam mestre, dominante, absoluto, regente, tudo isso daí é o mesmo nome de mestre, todos eles são mestres, mas cada um tem uma diferença. Você vai fazer sua cadência para você conseguir virar um veterano igual a gente. Quando você virar veterano, esse negócio você vai meio que sentir, aquele negócio que eu falo. Você sente ali. Você vai sentir, é tipo assim, a gente vai te ensinar, vai jogar conteúdo pra vocês durante um bom tempo, mas vai chegar uma hora que quando terminar a sua cadência, a gente vai olhar pra você e te perguntar um negócio, você vai saber o que é. É diferente de, por exemplo, a gente vai só te dando noção do que é aquilo, aí quando chegar no final, sua noção, você vai ter uma noção final do que é aquilo e você vai falar, agora eu sei do que eles estavam falando. Porque eu vou explicar pra vocês um negócio, aquelas filosofias que saem do RF, né? Eu vou pedir pra você explicar a cor do céu, a cor azul pra um cego de nascença. Você não vai conseguir explicar pra ele, percebe? Não tem como, ele é cego de nascença. Você vai falar, azul, mas aí ele não vai saber. Não, ele não vai entender, óbvio, isso daí ele não... É impossível, basicamente, impossível. Eu não sei se é possível, tem algumas pessoas que são teimosas em bater no impossível, e é daí que saem as grandes ideias, né? Não posso fazer nada contra isso, mas atualmente isso é impossível. Tem coisas, vindo desse conceito aí, tem coisas que você tem que sentir. Esse é o LF, esse é o propósito. O treinamento, a gente vai ficar jogando informações pra você, vai ficar te treinando. Por que eu tô fazendo isso? Eu não sei, eu só tô fazendo. Eu não te conto por que você vai fazer, mas você vai fazer. Quando você terminar a sua cadência, que você virar veterano, você vai entender o porquê. Ninguém vai te dizer, entendeu? Você vai pegar e falar, então era por isso. A gente nem vai falar nada, você só vai olhar pra nossa cara, a gente vai olhar pra sua e você vai ser um veterano. Lá você vai saber. Eu vou ensinar também, por isso que eu falei que nesse vídeo talvez a gente precise aparecer, porque a gente vai mostrar pra você as saudações. A saudação de guardião é fácil, é aquela lá que você cruza os braços, eu não vou fazer agora. No outro vídeo. Não vou fazer agora porque tudo tem um momento, né? Tudo tem uma hora e tal. O Pedrão tá anotando os negócios aqui, mano, o Pedrão é hard, velho. Por isso que ele tá editando os negócios lá, porque ele é 1000 por hora, o crânio aqui do grupo. O cara tem açúcar injetado. Mas pra mim não perder o fio da meada aqui, continuar na bola de meia, esse resgate aí, nessa playlist que eu acabei de falar pra vocês, que é na sua cadência, você vai aprender tudo. O que é mestre, o que é regente, o que é íris, quais são os nomes, o que é nível persa, que você não faz noção de nada. Ô Lucas, esse negócio é pra você aí, ó. Pra quem nunca soube de nenhum LF, quer regrar o seu LF. Eu tenho um LF, eu tô jogando. Mano, isso é coisa de ignorante, tá? O que eu vou falar agora. Mas o cara ele fala assim, ó. Já tenho um RF, eu tô jogando com a minha galera, tá divertido demais. E o RF dele, quando você vai pegar, é um RF porco, velho. Meu Deus, velho. Sem regra. O negócio, não fala que é do José, não, senão ele vai ficar ofendido, mas mano, é verdade. É verdade, mas não fala. Aí você chega lá, mano, é o cara que você senta com ele e vai discutir durante 2 minutos, ele só perde, ou então ele fica naquela ignorância. Fica assim. Tal. Só uma coisa que eu tenho pra falar, a gente fala que é do José, mas não é tipo, um José aleatório não, qualquer José que tá aí, mas é o irmão do João. O meu irmão, que coisa, né? Eu gosto de tanta regra, de regrar, aí justo o meu irmão, meu irmão mais novo, ele fez um RF totalmente sem regra. Aquele irmão que gosta, que te admira, mas não te respeita. Ele gosta do que você faz, mas não aceita o seu conselho, entendeu? Então ele meio que ferrou os dele. E você vai lá, velho, é ridículo, velho. É tudo, basicamente é um RPG da mente dele. Ele faz você fazer o que ele quer, entendeu? Seria melhor, como eu disse, ele te contar uma história, né? Do que ficar te regrando assim. Mas só um exemplo básico, assim, dos LFs dele é tipo, eu tenho um poder de criar um buraco negro. Mas por que você tem esse buraco negro? Parece que o cara Parece que o cara tá exagerando, mas é assim mesmo, o Pedrão já viu. Teve uma vez que eu joguei com ele, eu lembro até hoje, eu fiquei assim, tá bom, eu vou fazer isso. Aí ele, não pode. Aí eu, por quê? Ele,
só não pode. Pode. Aí eu, mas por quê? Ele ficava pensando. Não pode. Ou então é o famoso né? Você pergunta alguma coisa pra ele, aí ele fala, Só que esse na verdade, ele entendeu o que você falou. Só que esse ele pra ele pensar numa desculpa, entendeu? Tipo, pra ele pensar em alguma resposta. Quando ele ficar perguntando, quê? Ele já entendeu o que você falou. Tanto é que se você não responder nada, ele vai dar a resposta da pergunta que você fez anteriormente. Aquele é só pra um tempinho pra ele embromar. A gente não quer isso, entendeu? É uma formação mesmo. Você vai aprender a fazer aquilo, você vai ter segurança. Você não precisa ficar embromando ninguém. Você vai perder medo de fazer pergunta também se você for mais novo. É. Estuda. Se achar, o professor ele vai achar que eu não tô prestando atenção, uma coisa assim do tipo, não. Você vai pegar assim e você vai perder o medo de fazer pergunta. Então, eu acho que esse foi o tema principal. O Pedrão anotou uns negócios aqui, mas vou deixar na descrição da playlist do canal do LF, o que é basicamente quais são os benefícios do LF, né? Por exemplo, se você quer fazer teatro também, o LF ajuda pra caramba, porque interpretativo também, o interpretativo ele vai te ajudar mais, só que qualquer LF que você jogar com seus amigos, mas é bom buscar público novo, isso tudo vai estar na cadência. Vou explicar como é que você joga, a cadência, mano, você é doido, só vocês vendo, né? Porque lá é o conteúdo mais didático, por isso que é uma playlist didática, pra você LF é a pessoa realmente aprender. Ali você vai aprender, você vai se formar. Se alguém vier discutir com você, te perguntar, você vai ter as respostas, entendeu? É uma coisa que você realmente vai saber. Não é você achar que você conhece, você ser fã, o cara te perguntar, você, pô, peraí, deixa eu pensar numa resposta aqui, inventar uma resposta. Não, você vai saber mesmo, você já vai ter tipo a resposta, tipo, você nem pensou em nada, a resposta você vai vir automático, vai vir de dentro. E esse negócio que eu falei, só dando uma última complementada, que dropou a ideia aqui na hora, senão a gente... Vai acabar esse vídeo depois de amanhã. Por isso que eu digo pra vocês, quando a gente tenta explicar o que ele é, a gente sempre fica... A gente nunca consegue explicar rapidamente, nas palavras, sempre vai palavra jogando. Nós estamos aí pela terceira vez tentando fazer isso daí, deu um tempo aí, porque a memória do celular, mano, é cada rolo, parece que é um impedimento do canal pra nós terminar de fazer isso daí, mas basicamente... É o primeiro vídeo. Quando você ficar formado, que você for um veterano, que você realmente entendeu o que é isso que vai acontecer, você vai criar uma noção na sua cabeça, você não vai saber explicar com palavras, vai ser mais fácil você sentir, é isso que foi a explicação. Eu não sei se entrou aí a explicação que você estava explicando do céu, da cor vermelha, acho que sim, não foi não? Sim, entrou. Tomara que tenha ido aí, então você já sabe o que é a noção. E é isso, o Pedro tem uns bagulho aqui, ele vai falar muito por cima, que ele foi anotando aqui. Mas são só ideias, nada de... os projetos. A gente já falou que era completo, agora só As explicativo. playlists é o que a gente vai fazer. Independente do que vocês vão fazer, se o canal tiver 3 inscritos, que é eu, o Pedro e o Kaique, nós vamos fazer, não interessa. Agora, nossos projetos, a nossa visão, a nossa expectativa, o Pedro vai dar meio que uma incrementada, porque a gente já falou isso antes. É um dos projetos que eu tava planejando já pra gente fazer, que é o Jogando com os Fãs, a primeira playlist que a gente pensa em fazer. Se tiver bastante gente pra gente poder criar uma live e todo mundo for jogando, a gente sorteia um LF, vocês fazem uma votação no próprio chat mesmo, assim, falar, qualquer coisa, mostra... pra ficar legal pra gente poder jogar um LF todo mundo junto. O próximo são os erros de vídeo também que a gente tava planejando pra tudo que a gente erra, que é muita coisa mesmo, é muito horas. Esse daí a gente vai ter que... Não, mas a gente vai tentar colocar mais que os engraçados, assim, os interessantes aí. No segundo vídeo tem um. Esse aí a gente já vai tentar enfiar no final do vídeo. Não nesses que o vídeo ficou muito grande. A gente olhou lá 40, mano, 1 hora de vídeo, velho. Só gravação falando. de áudio também. E tipo, 90% disso daí a gente errando falando besteira, né, velho? Mas nem tudo é engraçado. Nem tudo é engraçado, tem que falar a verdade. A gente não é profissional do que a gente tá fazendo, não. A gente é profissional de LF, não em fazer vídeo, tá ligado? O Pedrão é profissional da edição, a gente o carregador aqui, nada. A gente embroma aqui, ó, nossas coisas. A gente é profissional da LF, como eu disse, a gente não é profissional em fazer vídeo. Quando a gente tiver o recurso, como por exemplo, PC pra fazer, a gente não tem PC pra fazer live ainda. Se a gente ganhar um PC, se quiserem doar aí pra gente patrocinar, vai ter uma live, como eu disse, vai ser focado pra vocês. Vocês não estão dando conteúdo pra gente. É pra gente, mas a gente vai investir no canal, é pra vocês mesmo. Pra vocês, a gente quer melhorar a iluminação, tipo, qualidade do vídeo. De guardião pra guardião. O RF somos nós, basicamente. As histórias somos nós. A gente vai criar uma coisa e ficar venerando, adorando uma coisa que a gente criou. Não faz sentido. O RF é a gente, as nossas histórias. Você é um guardião, você pode se considerar um guardião do RF, mas que também é você, entendeu? E automaticamente, se vocês for tipo, ajudar a gente e tudo mais, já é nosso amigo, basicamente, também. Os erros eu vou tentar pedir pro Pedro colocar no final de cada vídeo, sei lá, acho que interessante. Tem muita coisa vergonhosa, tem muita coisa que se eu pudesse eu não colocava. Provavelmente nesse vídeo não vai ter, porque, né, 3 dias pra gravar. Pelo amor de Deus, isso aqui foi muito complicado, vocês não têm noção.
toda hora uma coisa diferente, a culpa não é nossa, parece que a gente é inexperiente mesmo, a gente não queria fazer a coisa de uma vez desse jeito. certinho, mano. A gente queria fazer bem feito o negócio, mas talvez não saia na melhor qualidade do mundo, com certeza não vai sair, mas pelo menos eu acho que esteja compreensível, né, não tá aquela coisa relaxada, então... E todo vídeo a gente vai tentar melhorar um pouquinho, qualquer coisa que a gente puder melhorar, a gente vai melhorar. Pode dar dicas também, mas ó, uma coisa que eu vi escrita num quadro uma vez quando eu fui cortar o cabelo, que era o cara, tava escrito assim, ó, dê mais exemplos do que opiniões. Vem ficar falando pra gente, enfiar o dedo, isso aqui tá ruim, a gente sabe que tem que melhorar em muita coisa, a gente sabe. Você não fala precisa como ficar pode esfregando melhorar na nossa cara, né? Você podia bem que ajudar, né, em vez disso. Né? Isso é pra quem não é guardião, porque pra quem é guardião, que honra, velho, poder ter guardiões. Se eu ver alguém falando na rua, por exemplo, que eu sou guardião, velho, batendo no peito, que honra, velho. Eu me senti orgulhoso de falar, nossa, mano, ó, aquele cara, ele é meu amigo. Eu sou veterano, ó, veterano é o maior cargo que tem. Depois, nessa playlist que eu falei que vou te ensinar didático e tudo, veterano é o maior cargo que tem, é acima de mestre, eu acima acho de que é a maior todos os cargos. responsabilidade também. É, a maior responsabilidade, se você for ensinar também pra alguém, se você tiver alguém como o Iris, né, se você for, tipo, professor de alguém que tá no LF, é uma grande responsabilidade. Eu não gosto muito desse cargo porque eu acho que ele é muito orgulhoso, entendeu? Só que o do guardião é um dos mais básicos, se alguém vê o vídeo já pode se considerar guardião, mas esse eu tenho um apreço especial por ele, porque eu acho que é bem mais legal também, tipo, o guardião. O mestre você ganha por mérito, mas o guardião, eu acho que eu me orgulho mais quando eu vejo que alguém é o guardião, poder fazer o X. Eu não faço toda hora porque eu quero que seja especial, meio que um guarda, tá ligado? Pro momento, tem um momento certo de todas as posições. Muita coisa vai aparecer também nessas posições. Umas que parecem arrogância, mas não é da nossa parte. Vocês vão entender, principalmente naquele didático, cada posição tem um significado que eu vou falar lá. Nesse primeiro vídeo, eu já queria dizer pra vocês que é o primeiro vídeo, mas é o terceiro, no caso que a gente tá gravando, porque meio que embolou, como eu disse, tá meio enrolado aí, mas depois quando pegar, vai que vai. E falando agora da saudação, essa saudação que a gente faz, né, no finalzinho, que já tá terminando o vídeo, que a gente vai dar a saudação no final, que eu acho super cinemático, interessante. Mas a gente faz sincronizado por instinto. Basicamente é o seguinte, quando você estiver com um veterano aí na sala, que já estiver os grupos formados, o veterano, isso é meio que didático também, mas eu vou dizer aqui, é sempre bom que você deixar o veterano mais velho, que tem mais experiência, nem que ele seja mais novo que você, que o que tem mais experiência, ele dá a saudação, ele anuncia a saudação. Eu deixei o Kaique fazendo aquele vídeo, é uma cortesia o veterano mais velho deixar o outro fazer. É óbvio, é um coleguismo no caso, né? Todo mundo fazendo junto é interessante, mas o certo... O que mais velho começar. O respeitoso é o mais velho veterano, como no caso eu que ensinei os dois e o Caio, então eu vou anunciar a saudação. Então basicamente, porque você tem que subir uma hierarquia, mesmo que você seja muito bom no que você faz e você tem um professor e tal, você não pode chegar falando pra ele que ele tá errado e tal, porque ele teve que passar pela mesma coisa que você, tem que subir aos poucos, pra quando você estiver num nível, você ter a palavra, você poder ser ouvido, entendeu? Tipo, você tem uma certa moral, mesmo que você seja muito bom no que você faz, nunca é bom você chegar chutando o pau da barraca, mostrando que aquilo não é nada, sem respeito, entendeu? Mesmo que você seja bom, é bom que você tenha um respeito, uma hierarquia, como eu disse, e subir os degraus, porque quando vocês vão aprender. Quando for você, né, no caso, vocês vão aprendendo, como o Kaique falou, mas quando for você vai sentir o respeito, entendeu? Você vai ver aquela imponência, o respeito que você deu, agora você recebe também de volta, vai querer né? que alguém chegue em você assim, tipo, vamos dizer assim, você é o guardião mais velho. Aí alguém vai chegar assim, acabou aqui, eu vou fazer a salvação e tudo mais. Ó, como vocês sabem, eu sou crente, aqui, eu sou o único dos três aqui, eu sou o único que acredita em Deus. Não, o Pedrão, não sei se ele acredita em Deus, mas em mim é declaradão, e o Pedrão é em cima do muro. Eu, basicamente, eu tenho isso comigo, eu acho que foi Deus que fez, eu vou falar mesmo, mas eu gosto mais de aprender do que de ensinar. Eu tenho um prazer em ensinar também, eu gosto de ensinar, eles sabem disso, eu gosto de esclarecer, de tirar dúvidas, porque eu me sinto no lugar da pessoa. Mas se eu pudesse ter alguém pra me ensinar, eu acho que seria muito melhor, tipo, discutir pra mim evoluir também, porque quem ensina não evolui, tá ligado? Quem aprende que evolui. Eu aprendi muito com eles também, na hora, tem que verdade seja dita. Claro. Mas eu queria mesmo que viesse uma coisa mais bruta, assim, pra mim realmente aprender. Não ir aprendendo. Um impacto, assim, tipo, nossa, eu tô aprendendo. É literalmente aprender, porque aprender com eles é meio que um bom. Eu não tô ali pra isso, eu tô ali pra ensinar. Eu aprendo também, mas não é pra isso. Eu queria... uma luta infinita. E isso que vocês têm agora, as playlists e tal, do que eu ensinando, era o que eu queria pra mim, velho. Vocês não estão entendendo. A gente tá fazendo como se fosse pra gente, de guardião pra guardião, como eu disse. Tem que me espelhar em vocês, é a íris dos olhos, tá ligado? É como eu vejo vocês, como eu queria que vocês fossem e tal. E é isso aí. Nossa, eu pensei numa coisa que, claro, agora essa parte vai ser um pouquinho pra gente depois, mas se a gente revendo nossos próprios vídeos, a gente vai aprender algumas coisas. E vai só melhorando, né, no caso. Foi sincronia, não, imitei o Pedrão. Então acho que é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa aí? Não, eu acho que por mim já. Finalmente.
Perdi 5 dias quase, brincadeira. Guardiões, sentido. Sempre unidos. Aí, ó. Saudação da RF de todos os guardiões. Falou pra Falou. vocês. Mas, Nossa, companheirismo, porque querendo ou não, quando você respeita uma coisa, quando ela for pra você, você vai sentir o respeito também. Por exemplo, você tem que respeitar, você tem que subir uma hierarquia pra poder. Caraca. Ah, tava vendo. Tá, aí você para na parte que tava Você tem que subir uma hierarquia pra. Tchau, já vou continuar. 1, 2, 3. Você tem que subir uma hierarquia pra você conseguir ser fila da mãe, velho. Essa daqui Vai, com vai, certeza vai pro Zé. 2, 3. Não acredito, mano! Pedrão, abre o portão lá. O RF não é você saber o que você. Na verdade é você saber. Ai, que droga, pausa lá, Pedrão, já vai de novo. Não, vai de novo. Vai de O novo. RF no. O RF. Vai, 1, 2, 3. O RF. O que aconteceu, mãe? Vai logo, tem que ir muito rápido. Então, o LF no caso é você saber o que é. Não é o. Peraí, põe pra gravar. Não, não. Não, pera.